Muito boa tarde, meus queridos irmãos. Nós saudamos a todos no amor, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes em rever os nossos irmãos, alguns que estão voltando após a enfermidade, caso da irmã Neia, nossa guerreira, que bom que está aqui conosco. A Silvana também, né? Graças a Deus, depois de tantos testes, positivo, agora negativo, para a glória de Deus, amém. Estamos muito contentes pela presença de cada um que pôde estar conosco, que pode estar conosco hoje na casa de Deus. Aqui nós prestaremos culto ao nosso Senhor, e acredito que não há nada mais precioso que iniciarmos a semana na casa de Deus, priorizando o seu reino, nos alimentando da sua palavra. Gentilmente eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Nós estaremos orando, antes porém queremos saudar aqueles que estão nos acompanhando pelas vias da internet, que possam também receber de Deus o alimento espiritual nesta tarde e noite. Nós vamos orar ao nosso Deus, nesse instante, apresentando a Ele aquilo que há no íntimo do nosso ser. Eu gostaria de convidar aqui à frente a nossa irmã Adriana França, vai orar ao Senhor, e assim nós já estaremos em culto ao nosso Senhor. Graça e paz, irmãos. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, te agradecer, meu Deus, pelo descanso, te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus que é provedor, porque o Senhor é um Deus amoroso e misericordioso, Pai. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui na tua casa. Tu sabes, Senhor, que o nosso desejo é de cultuar ao Senhor, de nos aproximar de Ti, de crescer, meu Deus, em intimidade com o Senhor, Pai. E por isso nós estamos gratos aqui, juntos, reunidos e unidos, para Te render graças, Senhor. Pai, continua conosco, Te pedimos que o Senhor acampe os Teus anjos ao nosso redor, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar cada pessoa que entrou nessa casa, a cada família aqui representada, aqueles também que estão nos acompanhando, meu Deus, através da internet. Pai, que hoje, meu Deus, seja um dia em que nós possamos entender cada vez mais a Tua mensagem, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, continuar trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua mensagem, compreender e guardar no coração, Pai. Nos ajuda a praticar tudo aquilo que aprendemos nessa noite, Senhor. Fica conosco, abençoa o louvor, abençoa cada integrante, Senhor, desse grupo de louvor. Que o Senhor possa, meu Deus, a cada dia consagrar a vida deles, a mente e o coração, e que eles possam, meu Deus, exalar o Teu bom perfume, Pai. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus.
convido os irmãos a cantarem os nossos cânticos que exaltam o nosso Senhor, começando aqui já com o Senhor e continuando com o poder para salvar.
quis cantar, deu sorte. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Provérbios 16, de 1 a 3. Aqueles que estão acompanhando pelas vias da internet, quero encorajá-los a terem consigo uma Bíblia e para acompanharem não só a leitura indicada
neste momento, como as demais que faremos ao longo deste culto. Provérbios 16, de 1 a 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém. Amém. O texto que nós lemos, ele é uma sequência da orientação acerca do temor ao Senhor. Se você observar o último versículo do capítulo 15, você vai encontrar o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Em seguida, nós nos deparamos com essa orientação bíblica para a nossa vida. O coração do homem pode até fazer planos. E como nós fazemos planos? É difícil nós nos depararmos com alguém que não tenha qualquer plano, um sonho, um objetivo, uma evolução na vida, uma mudança em alguma área da vida. Via de regra, nós temos essa inclinação pelos planos. E eu gosto muito desse texto porque não proíbe que nós façamos planos. O texto diz assim, pode até fazer. O coração do homem pode fazer planos. No entanto, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele tem a resposta certa dos lábios. Cabe a cada um de nós nos conformarmos, no sentido literal da palavra, com a resposta certa dos lábios de Deus. Do contrário, nós estaremos nos conformando com a resposta errada, que tantas vezes provém de um coração enganoso, um coração equivocado em suas análises, em seus projetos. A resposta certa dos lábios vem de Deus. É provável que, se você voltar 10 anos à sua vida e conseguir lembrar de algum plano que porventura você tenha feito, é provável que você se depare com a lembrança de algum plano que fatalmente não lhe conduziria para o melhor, para o bem, para o êxito. O tempo mostra como nós nos equivocamos nos nossos pareceres, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós projetamos para a vida. O texto continua, versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Você já se deparou com alguém que quer lhe convencer que o caminho que você está escolhendo é bom? Às vezes, claramente, nós percebemos que é algo equivocado, mas a pessoa quer tanto, que ela insiste tanto naquilo que claramente não é o ideal, porque todos os caminhos dos homens ou do homem são puros aos seus próprios olhos. Eu gosto muito de história, como os irmãos sabem, não é? E a história da Inglaterra narra aquela ruptura que houve
entre a Inglaterra, né, e a Igreja Romana, que foi promovida não por questões teológicas nem doutrinárias, mas porque o rei Henrique VIII queria se casar com a Ana Bolena. Quando a gente lê um pouco ou assiste algum documentário sério, a gente percebe claramente que aquilo não tinha como dar certo. A família de Ana e de Maria estavam oferecendo as filhas para o divertimento do rei. Não tinha como dar certo. Quem conhece a história sabe que tudo terminou em desgraça, decapitação. Mas é interessante que na história ela tinha um tio que sempre encontrava razões, querendo convencer todos que aquele era o melhor caminho para as suas sobrinhas. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. Todo o caminho do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus conhece as nossas motivações, irmãos. Ele sabe exatamente o que nos motiva. E finalmente, o encorajamento para cada um de nós. Presta atenção no encorajamento para mim e para você. Confia ao Senhor as tuas obras. Quais são as obras que você pretende realizar, meu irmão? Confia ao Senhor. Coloca diante de Deus. Condiciona as obras aos termos de Deus. Confia ao Senhor as tuas obras. E os teus desígnios serão estabelecidos. Em outras palavras, o que o texto nos desafia é sermos passivos em relação àquilo que nós devemos realizar. Deixa Deus ser o agente ativo. Esteja diante daquilo que Ele tem por propósito em toda e qualquer área da vida. Senhor, que a minha família seja de acordo com o que Tu queres e não de acordo com o que eu quero. Senhor, que a minha vida seja de acordo com o que Tu queres e não de acordo com aquilo que eu quero. Senhor, que a Tua vontade prevaleça e não a minha, porque eu me equivoco tanto, Senhor, nos meus caminhos, nas minhas escolhas, nas minhas opções. Irmãos, nós vamos cantar o hino que vem a seguir, e esse hino está bem ligado à mensagem do texto que nós encontramos. Esse hino diz: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que aprendamos a descansar no Senhor. Nós vamos cantar. Se você chegou até esse ambiente de culto trazendo consigo problemas que vão além das suas forças, situações adversas que são grandes demais para você, e você deseja confiar a Deus a sua vida, aquilo que há no seu coração, a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge, se você enfim deseja confiar a Deus alguma situação que porventura esteja enfrentando, enquanto estivermos cantando, você poderá se colocar em pé. Caso queira, poderá também se ajoelhar. Necessariamente não precisamos saber o motivo ou os motivos pelos quais você estará sinalizando para nós. Mas nós queremos olhar para você como alguém que confia em Deus, como alguém que de fato sabe que Ele é poderoso para fazer mais do que nós podemos imaginar. Nós vamos cantar. Se você deseja ser alvo do nosso clamor, pode sinalizar. Em seguida estaremos orando em seu favor.
assente, meus irmãos, antes de nós orarmos intercessoriamente, eu gostaria de convidar os irmãos a lembrarem de orar pela recuperação dos nossos irmãos que se submeteram a uma cirurgia. Oremos pela nossa irmã Nadísia, para que o nosso Deus a abençoe e lhe dê a possibilidade de ter uma rápida recuperação. Oremos pelo nosso irmão Reinaldo, que igualmente logo se recupere e esteja com a sua saúde plena. Oremos por Marco Antônio, o nosso querido Marcão, que logo se recupere da cirurgia que teve que fazer ontem. Soberano Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome. Louvamos o teu nome, Senhor, por tanto que tens feito em nosso favor. Louvamos o teu nome porque ao longo da nossa existência, tu tens te revelado, ó Deus, como sendo um Deus misericordioso, benigno, compassivo, generoso em perdoar. Louvamos o teu nome pela salvação que temos no Senhor Jesus. Nosso Senhor, enquanto cantávamos, tantos se colocaram em pé, Pai. Mesmo não conhecendo os motivos pelos quais o teu povo se apresenta a ti neste dia, nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos cada vida que ora se encontra em pé, cada vida que ora se encontra ajoelhada. Nosso Senhor, sonda os nossos corações, examina-nos profundamente, Senhor. Se, ó Deus, com as nossas famílias, Pai, dá-nos, ó Pai, sabedoria, para que possamos lidar em nossa família de acordo com a Tua perfeita vontade. Nosso Deus, cuida, ó Deus, de cada lar. Senhor, nós apresentamos a Ti, ó Deus, os nossos irmãos que se submeteram a cirurgias, Pai. Ó nosso Deus, abrevia o tempo de recuperação dos Teus servos, Pai. Irmã Nadísia, irmão Reinaldo, irmão Marco Antônio. Que logo estejam aqui na Tua casa com as suas respectivas famílias, Pai, glorificando o Teu nome. Nosso Deus, sê com os irmãos que estão em viagem, Pai, que Tu possas abençoá-los e que possam retornar em paz, em segurança. Ó nosso Senhor, perdoa os nossos pecados e dá-nos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito para que possamos discernir a Tua palavra e sermos devidamente alimentados nesta noite. Oramos assim, crendo que Tu estás a nos ouvir, porque nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos queridos. Antes de nós encaminharmos as nossas crianças para o culto infantil, para o encontro especial das nossas crianças até 11 anos, nós gostaríamos de trazer alguns avisos de interesse da nossa igreja. Eu gostaria primeiramente de informar que logo após o período, na verdade em março, tá? Até porque esse feriado de carnaval está bem estranho, né? Porque algumas instituições terão o feriado, outras não terão, de modo que nós teremos o nosso culto normalmente no domingo,
que é o último domingo, acredito que é o último domingo do mês de fevereiro, né? Que seria o feriado de carnaval. Em março nós estaremos retomando os nossos grupos familiares, os nossos grupos pequenos, né? A terminologia eu mudo tanto, né? Núcleos de estudos, enfim. O mais importante é que aconteça, né? E nós faremos nas casas de 15 em 15 dias, ou seja, uma casa hospedeira, que é a casa de Jorge. Jorge Elisiane é uma casa hospedeira. Outrora, essa família recebia-nos semanalmente. Nesse novo momento, essa família há de nos receber quinzenalmente, certo? Casa de Patrícia e Afro, também casa hospedeira, quinzenalmente. Casa de Adriana e João, do mesmo jeito. Casa da irmã Célia, do mesmo jeito. Então, eu gostaria de encorajar alguns irmãos mais irmãos a receberem, tá? Porque isso vai nos possibilitar, porque nós tínhamos sempre um problema de facilitador, o facilitador do grupo pequeno. Então, no caso, um facilitador que nós temos, por exemplo, Jesaías, ele é um facilitador, tá? O irmão Lima também, em potencial de ser um facilitador. Eu também trabalho como facilitador, pastor Kennedy também. Então, os facilitadores, eles poderão, sem nenhum problema, tá, terem ou conduzirem 2 grupos no mesmo dia, em locais distintos. Isso não há problema, não necessariamente, mas é possível que isso aconteça. De modo que nós queremos encorajar você a abrir a sua casa e receber um grupo pequeno, tá certo? E nós estaremos explicando aos irmãos algumas percepções que nós temos a respeito desse importante trabalho, ministério da nossa igreja. Nós somos, o grupo pequeno, somente dando uma explanada rápida, o grupo pequeno ele pode ser um grupo multiplicador, irmãos. Tá? A família hospedeira, ela pode muito bem, assim como outros que moram próximos, poderão muito bem já introduzir pessoas para ouvirem o Evangelho da Graça e posteriormente estarem conosco. Nós temos pessoas que chegaram em nossa igreja, tá, pelas vias de um grupo pequeno, família da Cristiane, por exemplo, não é? Nós conhecemos a irmã Ivana também, está ali levantando a mão. É verdade. Então, assim, nós gostaríamos que os nossos grupos pequenos fossem mais que grupos familiares, grupos de comunhão íntima, que nós possamos também utilizar esse momento para apresentar o Evangelho da Graça a outros. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E neste mundo que vivemos, né, especialmente no tempo que nós vivemos, nós encontramos algumas resistências quando convidamos amigos nossos para virem à igreja. Enquanto que, ao convidarmos alguém para estarem conosco em um estudo bíblico numa casa, isso pode ser mais viável, tá bom? Então, depois nós vamos conversar mais sobre isso. Irmãos, na terça-feira, às 20 horas, teremos a nossa exposição bíblica em Lucas, e queremos encorajar os irmãos a estarem conosco, presencialmente, das 20 às 21 horas. Então, venham aprender juntos conosco. Tá? Presencialmente é muito melhor, né, irmão Sebastião? Né? Que a gente tira dúvida, que a gente questiona. João Igor também ali é bem assíduo. Então, vamos participar. Reserve esse dia e esse horário, terça-feira às 20 horas, aqui na Casa de Deus. E como tem sido agradável esse momento que temos com os nossos irmãos. No domingo estaremos firmes em culto ao nosso Deus. Nós estamos contentes pela presença da Nani, né? Eu conheci já a Nani, tá certo? O Ítalo, acredito que é seu esposo. Que bom, que Deus abençoe. E também a dona Cris, não é? Seja muito bem-vinda, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe.
Não posso deixar de dizer da minha alegria de receber a irmã Sandra. Que saudade, que saudade. Já que a senhora quebrou o gelo, agora vamos marcar outro café, não é? Vamos marcar outro café. O Marcelo vai ficar com a responsabilidade, viu, Marcelo? De marcarmos um novo café. Eu acredito que as coisas já estão possibilitando novamente de nós tomarmos café junto, irmã Neia. Essa semana vamos ver se a gente organiza, né? Estou sentindo falta. Muito bem, acredito que nós temos algum outro visitante? Não, não é? Opa, me apresenta. Ah, mas o Alisson. A Alisson para mim não é visitante, mas assim mesmo são muito bem-vindos e trazem muita alegria quando vem. Alisson, Camila, o nosso amigo ali, né? Isso, tudo bem, Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos, voltem sempre. Vocês nos dão muita alegria quando estão conosco. Onde estão as nossas crianças? Hoje nós temos a Beatriz, nós temos também, antes das crianças saírem, não é? Hoje, após o culto, tá? O culto não será muito longo, tá? Até porque não temos ceia. A nossa irmã Jaqueline vai ter uma conversa rápida com os pais, tá certo? E também os professores que já são, né, alistados para fazerem parte da escala do culto infantil. Então, por favor, Jaqueline disse que é coisa rápida, não vai demorar mais que 10 minutos, mas, né, é uma conversa rápida, já para ir se apresentando. Nós estamos organizando, mais uma vez digo, nós estamos estruturando o departamento infantil. Graças a Deus já ganhamos de presente uma TV com internet, né? Faltam só 2, para a gente ter tudo estruturadinho, e vamos deixar tudo bonito. Se você deseja fazer essa doação à igreja, nós recebemos com muita alegria, tá? Nós vamos estruturar e deixar adequadamente o nosso departamento, tá? Departamento infantil. Então, após o culto, não vão embora tão rápido. Tanto os pais, avós, né, que tem criança, que traz para a igreja, e assim como também os irmãos que trabalham na escala para o culto infantil. Eu não sei, Irã, o Enzo veio hoje ou não? Ah, o Enzo não veio hoje, né? Tá bom, isso, não pôde vir hoje não. Muito bem, onde estão as crianças que puderam vir? A Isadora eu vi ali louvando a Deus, e o Fábio? Louvou a Deus, tão bonito. As nossas crianças queridas, venham aqui à frente, a Sofia. Ana Luísa, vem cá, Ana Luísa. Meu amigo Benjamin. Eita, gente boa. Graças a Deus, nossas crianças estão voltando. Vamos encorajar outras a virem. Nós vamos orar pelas nossas crianças agora. E depois, em seguida, a Beatriz e a Vânia estarão com as nossas crianças durante a mensagem. Aprendendo, né, Bia? Vão aprender da palavra de Deus, né? Vamos fechar os nossos olhinhos, vamos orar. Vou orar por vocês. Nosso Deus, muito obrigado por esse momento tão precioso na tua casa, ó Deus. Obrigado por termos as nossas crianças conosco, Senhor. Ó Deus, que a tua bênção seja sobre cada criança e que elas cresçam no temor a ti, ó Deus, e jamais se desviem dos teus caminhos, Senhor. Abençoa a Beatriz, abençoa a Vânia, que sejam instrumentos nas tuas mãos nesse momento. Oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. As crianças poderão se dirigir para o culto infantil. Irmãos, nós que aqui estamos, estaremos abrindo a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 46 até o versículo 52. Marcos, capítulo 10, 46 a 52.
nós pedimos que você permaneça com a sua Bíblia aberta e também pedimos que você evite sair durante a exposição da palavra de Deus, a não ser, obviamente, que tenham uma razão significativa, não é? Do contrário, permaneça conosco até o final da mensagem da palavra de Deus. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido, um texto que nós encontramos no Novo Testamento, que relata o poder, a misericórdia e o cuidado de Deus na pessoa de Cristo. Obviamente, quando Deus realizava uma cura, um ato extraordinário, ele se revelava como sendo 100% Deus, porque só Deus tem poder para estas coisas. Jesus era 100% homem e também 100% Deus. Enquanto homem, ele sentia fome, ele chorou, ele sentiu dores. Enquanto Deus, ele curou, acalmou tempestades, ele ressuscitou mortos. Ao sair de Jericó, Jesus se deparou com o clamor desse mendigo cego de nome Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu. Na verdade, nós sabemos que Bar quer dizer filho, não é? Lembram quando Jesus esteve confrontando Pedro para a restauração? Simão Barjonas, quer dizer Simão, filho de João, não é? Tu me amas? Então Bartimeu, filho de Timeu, era conhecido como sendo filho de Timeu. Jesus então se deparou com o clamor daquele homem. São poucos versículos, eu peço, portanto, que nós façamos uma rápida releitura. E eu destaquei algumas aplicações para a nossa vida e assim nós sairemos daqui percebendo aquilo que representa o poder de Deus na vida do homem. Então guarda essa ideia, o poder de Deus na vida do homem. Porque nós sabemos que Deus é poderoso, Ele criou o céu, criou a terra, Ele fez todas as coisas. Mas o poder de Deus na minha vida e na sua, como é que pode ser percebido? Nós então estaremos observando isso nesta tarde e noite. Vamos fazer uma releitura. Foram para Jericó, rapidamente Marcos diz que eles foram para Jericó, ficaram lá algum tempo e na volta, saindo de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão que seguia Jesus, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então nós temos aqui o relato do cenário em que Bartimeu se encontrava. Fora da cidade, no caminho,
era cego e era mendigo. Tá? Então esse era o cenário da cura, o cenário da manifestação do poder de Deus. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Na verdade, o cego soube que era Jesus que estava ali. Fica implícito então que aquele cego, aquele homem já tinha escutado acerca de Jesus. Ele sabia que, sendo Jesus, ele poderia receber compaixão. Logicamente, nós encontramos esse episódio lá em Lucas, né, que o cego, que é do mesmo episódio, mas na narrativa de Lucas, diz que o cego ouviu o barulho da multidão e perguntou o que estava acontecendo ali. E eles disseram que era Jesus. E ele então rapidamente clamou, né? Tem compaixão de mim, filho de Davi. Não é? E a ideia de filho de Davi é o quê? O que Bartimeu estava declarando? Que ele entendia que ele era o Salvador, o Messias. Era uma terminologia usada para o Salvador, o Messias, o ungido de Deus. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tantas vezes, em meio às dificuldades da vida, nós encontramos pessoas que nos desencorajam de buscarmos a Jesus, né? Pessoas que nos desencorajam. Não vale a pena, não. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Mas aquele mendigo, Bartimeu, aquele cego, ele tinha uma convicção certa de que o Senhor tinha misericórdia para dar, que o Senhor tinha compaixão para dispensar para ele. E ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus então, diante de tantos, e nós vamos daqui a pouquinho aprofundar um pouquinho isso, diante de tantos que estavam ali naquela multidão, certamente muitos outros carentes, Jesus mandou chamar individualmente aquele homem que gritava, que pedia misericórdia, que pedia compaixão. Aqueles que foram chamar também já chegaram trazendo uma boa notícia: tem de ânimo, é Jesus, Ele está te chamando, que o ânimo seja renovado no teu coração. Só pelo fato do mestre estar te chamando, você já deve ter o ânimo renovado. E assim fizeram. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Que ânimo aquele homem tinha. Que esperança canalizada aquele homem tinha no Senhor Jesus. Deixa a capa e se levanta de um salto, porque o Senhor estava chamando. Versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Qual é a tua expectativa? O que representa ter compaixão de ti? O que representa ter misericórdia de ti? Pontualmente, nós temos as nossas próprias lutas, dores, dificuldades, aleijos. A misericórdia que eu quero que Deus em Cristo tenha por mim, pode ser uma manifestação diferente da misericórdia que você espera que Jesus tenha por você. O que você quer que eu te faça? O que representa para você ter compaixão, ter misericórdia de ti? Faz com que pensemos. Buscamos o Senhor Jesus Cristo pontualmente por qual razão? O que representa para você ser alvo da misericórdia de Cristo? Ele então respondeu: mestre, que eu torne a ver. Ele não era cego de nascença. Ele sabia o que tinha perdido. E
quando a gente tem algo de grande valor e perde, a dor é muito maior do que a dor daquele que nunca teve, que nunca experimentou. Que eu torne a ver, que eu volte a enxergar. Isso representa a tua compaixão sobre a minha vida. Isso representa a tua misericórdia sobre a minha vida. O texto continua. Jesus diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai. A manifestação da tua fé te salvou. A canalização da tua fé no local certo te salvou. Não podemos ter fé na fé, não podemos ter fé na vida, como muitos dizem, né? Eu tenho fé na vida, eu tenho fé na fé, eu tenho fé em mim. Nós temos que ter fé no Senhor. É essa fé que salva. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E ele foi? Não. Ele passou a seguir Jesus. Logicamente, nós no final estaremos aprofundando essa ideia e nós somente queremos deixar essa grande verdade, essa grande ação. Jesus Cristo nos salva e nos liberta de uma maneira completa. O seguimos pelo constrangimento que o seu amor provoca em nossas vidas. Nenhum de nós foi obrigado a estar aqui hoje. Nenhum de nós é obrigado a estar com Jesus, a contribuir para a causa de Deus. Mas nós somos constrangidos pelo seu amor. O que Jesus já fez por você? Ele fez e disse assim: vai, eu já te abençoei. E constrangido pelo seu amor, pelo seu poder, nós não vamos, nós ficamos ao lado dele. Nós o seguimos sem reservas. Eu gostaria de destacar algumas coisas que estão inseridas nesse texto que muito me chamaram a atenção. Eu gostaria que você crescesse em graça e conhecimento juntamente comigo, observando ainda o texto. O primeiro destaque que fazemos, irmãos, ao nos depararmos com Cristo, nós estamos diante da possibilidade de termos uma grande mudança em nossa vida. Ao nos depararmos com o Senhor Jesus, nós estamos diante da grande possibilidade que Deus proporciona a nós. Ouvindo que era Jesus, ele pôs-se a clamar: eis a minha possibilidade de receber compaixão, eis a minha possibilidade de receber misericórdia. Ao me deparar com Cristo, eu me deparo com a possibilidade de uma mudança significativa no meu coração, na minha vida, na minha família. Eu me deparo com a bênção de ter tudo modificado. Aquele homem vivia uma situação difícil. Ele tinha a esperança de uma mudança. A mudança que ele esperava só poderia vir de Cristo. Motivo pelo qual ele se animou de uma maneira tão significativa ao saber que era Jesus. Como nós temos nos deparado com as possibilidades que Deus tem nos dado de encontrarmos a Jesus. Alguns encontros relatados no Novo Testamento de pessoas com Jesus resultaram em tristeza, em constrangimento, em vergonha, mas outros resultaram em grande regozijo, em grande esperança, em mudança significativa. O jovem rico que se aproximou de Jesus, expondo logo o que ele queria: mestre, bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Eu quero ter a vida eterna.
E esse diálogo entre o jovem rico e Jesus é cheio de significados. Aqui eu já estou de boa, né? Com perdão da expressão. Aqui eu já estou de boa, eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu conheço já religiosamente tudo. Mas eu quero saber o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna. Lá em Eclesiastes 3, nós encontramos que Deus colocou no nosso coração a vida eterna. A convicção de que há uma vida eterna. E aquele homem rico, o que é que eu preciso fazer? E Jesus, então, conversando com ele, disse: olha, você conhece os mandamentos? Ah, eu venho guardando isso desde criança. Minha tenra idade. Falta-te ainda uma coisa. Vende tudo que tens, dá aos pobres, tu terás um tesouro no céu. E aquele homem saiu triste porque era possuidor de muitas coisas. E nós bem sabemos que o problema não era o que ele possuía, era o lugar que ele colocava das coisas que ele possuía. Ele colocava os seus bens no lugar de Deus. E Jesus diz: tu terás um tesouro no céu, se abrires mão desse tesouro que tem impedido que você chegue até mim. Aquele encontro não produziu alegria, porque o texto diz que ele saiu triste da presença de Cristo. Ao nos depararmos com Jesus, nós temos a grande possibilidade de termos uma mudança radical na nossa vida. Um segundo destaque, meus irmãos, extraído dos versículos 47, parte B, e 48. Presta atenção, que isso é fundamental. Mais que sabermos que se trata de Jesus, é necessário sabermos do que Ele é capaz. Do que Ele é capaz. Quando nos encontramos com Jesus, será que nós temos tido a percepção exata daquilo que Cristo é capaz de fazer? Ou temos visto Jesus somente como a figura religiosa central dessa grande religião chamada cristianismo? Será que nós temos ciência daquilo que Jesus pode fazer? Parte B do versículo 47 e também o versículo 48 mostra que aquele mendigo sabia do que Cristo era capaz. Ele pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego Bartimeu, ele sabia que Jesus era capaz de ter compaixão dele, era capaz de ter misericórdia dele. E como nós sabemos que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, eu apresento a você nesta tarde e noite um Jesus que é capaz de ter compaixão de você, um Jesus que é capaz de ter misericórdia de você, um Jesus que é capaz de modificar também a nossa vida, as nossas particularidades, é capaz de gerar esperança no coração já sem esperança, é capaz de modificar o ânimo, é capaz de modificar a vida. Aquele cego Bartimeu tinha essa certeza. Mais que saber que se tratava de Jesus, ele sabia que Jesus era capaz de dispensar compaixão, de dispensar misericórdia sobre a sua vida. Uma terceira aplicação para o nosso entendimento desse episódio: o nosso clamor sincero é sintoma da ação primária do Espírito Santo de Deus em nós. Nós não clamamos aleatoriamente, nós clamamos movidos pela esperança que o Espírito Santo de Deus coloca na nossa vida. E como isso é fantástico, porque a ação salvífica, ela tem uma atuação da Trindade. Outro dia falamos sobre isso. O Espírito Santo nos convence, nos encoraja a buscarmos aquele que foi enviado por Deus, que é o Deus Filho. O Deus Pai envia, nos ama e envia o seu Filho. O Deus Filho morre por nós, e o Deus Espírito
nos convence de que nós temos esperança, podemos ter esperança na pessoa de Cristo. Vocês percebem algo? Havia uma multidão, muitos estavam ali, mas Jesus disse: chamai-o, especificamente. O nosso clamor sincero é sintoma da ação primária do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Jesus, então, obviamente percebeu que aquele clamor era proveniente da ação do Espírito Santo de Deus na vida daquele homem. Ele clamava, então, movido pelo Espírito Santo que deu esperança a ele na pessoa de Cristo. A nossa salvação também é assim. Jesus disse: chamai-o. Faz com que nós nos lembramos daquele paralítico do tanque de Betesda, né? João capítulo 5, de 1 a 9, mostra isso. O paralítico do tanque de Betesda. De todos que lá estavam, e o texto diz que era uma multidão de enfermos. Era uma multidão de enfermos. De todos que lá estavam, Jesus abordou aquele que estava há 38 anos, paralítico. Jesus, então, trabalha pontualmente em nossas vidas. Eu lhe encorajo, portanto, a estar sensível ao toque do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos leva a Cristo. O Espírito Santo que gera esperança em Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse, né, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi a vocês. Por isso, porque ele sabia muito bem, aqueles que clamavam, movidos pela ação do Espírito Santo de Deus, diferente daqueles que o Senhor Jesus Cristo faz menção. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Não é só clamar, é clamar movido pela esperança que o Espírito Santo dá, gera em nosso coração, querido. Outro destaque: o chamado de Jesus é irrecusável, não tem como. Versículos 49 e 50 nós encontramos, não é? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Bendito aquele que é chamado por Jesus. Bendito aquele, bem-aventurado, não é? Aquele que é conhecido por Jesus. Outro dia falávamos aqui em nossa igreja, mais que conhecermos Jesus, que possamos ser reconhecidos por Ele. Como Zaqueu foi. Hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. É filho da fé. O chamado de Jesus é irrecusável. Meu irmão, meu amigo, se eu lhe fizer um convite, você pode até rejeitar, mas quando o chamado é de Jesus, é impossível se recusar. Não tem como recusar. Na última terça-feira nós estávamos estudando aqui Lucas capítulo 5, de 1 a 11, aquela pesca maravilhosa, não é? E o último versículo, que é o versículo 11, muito nos chamou a atenção. Eles eram pescadores, tá? Eram pescadores, Pedro, Tiago e João. Tinham passado a noite tentando pescar e nada pegaram. De repente, Jesus mandou que eles lançassem as redes, e as redes quase se rompiam de peixes. E eles ficaram impressionados com aquilo. No entanto, quando Jesus os chamou, eles largaram tudo lá.
aquela grande pescaria que representava uma grande prosperidade material para a empresa de pesca que eles tinham. O texto, inclusive, faz menção aos sócios que eles tinham, era uma empresa de pesca. Eles deixaram tudo lá e seguiram a Jesus, deixaram as redes, deixaram os peixes. O convite de Jesus é irrecusável. Ore por seu filho para que Jesus o chame. Que você tenha um dia ouvido o chamado de Jesus. E Ele nos chama. E é impossível nós recusarmos quando de fato somos chamados por Ele. O cego logo se levantou, deixando tudo de lado, né? Ainda um outro destaque, extraído do versículo 51. O Senhor nos aborda acerca das nossas sinceras intenções. Versículo 51 mostra isso. O Senhor Jesus Cristo diz, né? Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O que é que você quer? O Senhor nos aborda acerca daquilo que representa a sinceridade do nosso coração. Acredito que hoje o Senhor permanece nos questionando se de fato aquilo que nós queremos é produto da fé ou produto das nossas ambições. O que queres que eu te faça? Eu pergunto a você de todo o meu coração, você teria coragem de dizer a Jesus cara a cara aquilo que você de fato quer que Ele faça na sua vida? Você teria coragem para dizer para aquele que morreu por você, derramou seu sangue, verteu sangue precioso, e dizer para ele cara a cara que você queria um carro, que você queria uma casa nova? Você teria realmente coragem de minimizar o evangelho a coisas desta vida? O que queres que eu te faça? Eu acredito que nós precisamos sempre analisar aquilo que nós pedimos, porque tudo que nós pedimos o nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. E isso traz consigo uma grande responsabilidade. Quando eu era garoto, morava no São João do Tauape, aqui em Fortaleza, tinha uma venda lá perto da nossa casa, e nós comprávamos lá e o seu Demário anotava lá. E eu dizia no nome do papai, nome do irmão Edson, né? Todo mundo conhecia o papai como o irmão Edson. Então assim, o seu Demário sabia muito bem aquilo que representava o interesse do meu pai. Eu lhe asseguro que se um dia eu chegasse lá pedindo 1 litro de cachaça, ele não ia me dar, porque dizia assim, isso nada tem a ver com o nome do seu pai. Eu lhe asseguro. Quando nós pedimos as coisas a Deus, nós precisamos nos lembrar que nós pedimos no nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. O que é que você quer que eu te faça? Qual a tua intenção? Qual a tua motivação? Será que são intenções puras? O salmista no Salmo 37, versículo 4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aquilo que eu peço é agradável diante de Deus. O nosso Deus, na pessoa de Cristo, continua nos questionando acerca daquilo que nós queremos. Se de fato é produto da fé ou é produto das nossas próprias inclinações humanas, nossas próprias ambições. Mais uma vez, você teria coragem? Algumas coisas que eu já cheguei a pedir a Deus, eu me envergonho. Hoje eu não teria coragem de, cara a cara com Cristo, pedir coisas que um dia eu pedi na minha ignorância. O que que você quer? O que que você quer que eu te faça? Ele continua perguntando. Finalmente, irmãos, uma última aplicação.
Irmãos, Jesus age em nós e nos dá liberdade para que a nova natureza fale mais alto e nos constranja a segui-lo. Essa lição para mim é tão preciosa. Ele fez por mim e por você. E diz, vai. O que ele já fez por mim e por você? Ele nos salvou. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo ainda coloca outra coisa. Ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou em nosso favor, não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? O que Ele tem nos dado juntamente com Cristo? Ele tem nos dado família, Ele tem nos dado segurança, moradia, Ele tem nos dado saúde até o tempo presente, Ele tem nos dado tanta coisa, sustento diário. E Ele diz, está aí, vai. Porém, Bartimeu não foi, ficou. O texto diz, o último versículo, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada fora, para onde eu vou? Se este homem teve compaixão de mim, se esse homem teve misericórdia de mim, se esse homem me restaurou a vista, se este homem me tirou das trevas e me deu novamente a luz para os olhos e para a alma. Será que aquilo que Cristo fez por você não o constrange a segui-lo sem reservas? Será que aquilo que Cristo já fez por você não o constrange a priorizá-lo na vida, a deixar tudo e segui-lo incondicionalmente? Vai. E como o Senhor Jesus Cristo colocava-se diante dos seus, sem obviamente uma palavra de obrigatoriedade. No sermão duro, quando de uma multidão sobraram apenas 12, Jesus Cristo olhou e disse, vocês também não querem ir? Foi quando Pedro disse, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E eu pergunto a você nesta noite já, aquilo que Cristo já fez por você não o constrange a segui-lo? A priorizá-lo? A amá-lo sobre todas as coisas? Mesmo que ele diga, pode ir, Edson, eu não vou, eu quero estar com ele, eu quero estar com o Senhor. Para quem iremos nós? Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem poder para cuidar da sua família, querido. Da minha família, da minha vida, da sua vida. Só Ele nos dá segurança para o viver. Para quem iremos nós? Bartimeu foi alvo da compaixão de Jesus. Foi alvo da misericórdia de Jesus. E permaneceu com Jesus. Que assim também nós, que fomos alvos da compaixão de Jesus, que fomos alvos da misericórdia de Jesus, que jamais o abandonemos, que estejamos aos seus pés, que a semelhança de Maria, irmã de Marta, que optemos pela melhor parte, a de estarmos aos pés do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, que nos oriente para a vida, que nos fortaleça para vivermos sempre ao seu lado. Amém. Soberano Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelos ensinamentos que encontramos na Tua palavra, Senhor. Nosso Deus, dá que sejamos mais que ouvintes. Dá que sejamos praticantes da Tua palavra, Senhor. Perdoa, ó Deus, as nossas negligências e dá, ó Deus, que nós vivamos constrangidos a Te servir, a Te buscar, a Te amar sobre todas as coisas, Pai. Retire de nós, ó Pai, tudo que nos afasta de Ti.
para que possamos te servir sem reservas. Oramos assim, no nome de Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos queridos, vamos cantar firme nas promessas. Firmes as promessas do Senhor Jesus. Enquanto estivermos cantando este hino, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta para o sustento da igreja e das nossas responsabilidades, não é? Você pode vir à frente e pode consagrar. Essa semana nós já contribuímos com o plano cooperativo da convenção, e depois eu vou explicar com muita calma a igreja. O plano cooperativo, ele tem um alcance, vai onde a nossa igreja local não pode ir, sustenta missionários. Um percentual do plano cooperativo é para missões estaduais, aqui no estado do Ceará. Outro percentual para missões nacionais. Outro percentual para missões mundiais. Nós temos missionários também em outros países. E então nós enviamos um percentual das nossas entradas, da nossa receita, mensalmente para o plano cooperativo. E é uma maneira de nós participarmos da vida missionária no nosso campo estadual, nacional e mundial. Nós vamos então cantar o hino e vamos consagrar a Deus parte daquilo que Ele tem generosamente nos dado. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, especialmente agradecemos a presença do irmão Ítalo. Que bom que o senhor esteve conosco, a irmã Nani, tá certo, a dona Cris, muito obrigado por terem vindo.
Voltem outras vezes, vocês serão sempre muito bem-vindos aqui. Feliz também pela presença do Alisson, tá certo? Da Camila, do Benjamin, tá? Uma família muito bonita, muito querida, que tem o nosso apreço. Deus abençoe essa família. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana na presença de Deus. Que em tudo que fizermos nós possamos sempre consultar o Senhor, porque os caminhos e pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos. Que possamos fitar os nossos olhos nos caminhos, nos pensamentos do Senhor. Que bom que a irmã Flávia voltou de viagem, fez muita falta, que Deus abençoe. Marcelo, irmã Sandra, quanta alegria de ter esses irmãos conosco hoje. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça a cada dia. Recebamos a bênção apostólica. Depois eu gostaria de estar à porta, mesmo sem ter um contato muito próximo. Não vou abraçar vocês, mas eu gostaria muito de desejar individualmente uma boa noite a cada um dos irmãos. Então, após a oração, após a bênção, peço que os irmãos se sentem em oração silenciosa enquanto eu chego até a porta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se, coração silencioso, estamos pedidos.